Muito obrigado, Thaís, pela introdução e Paula também. Bom, eu falava muito bem portunhol há uns anos atrás, agora está pouquinho enferrujado. Vou tentar falar lento, porque sei que algumas pessoas vão entender bem melhor que outras, mas tudo bem. O tema que eu escolhi é exatamente o tema do seminário, porque queria falar de mudanças climáticas e saúde, enfocando um pouquinho no passado recente, em verdade, o presente e o futuro. Porque o setor saúde, por lo menos a nível da Organização Mundial da Saúde, tem ao menos 30 anos de ação neste tema. Ou seja, 30 anos. Se vamos ao próximo, por favor, vemos que o primeiro relatório que fez a OMS foi no ano 90, ou seja, quase 31 anos atrás. E é muito interessante como começa esse documento, porque fala que as atividades humanas têm influenciado no meio ambiente desde a construção dos primeiros assentamentos humanos e do cultivo da terra. Estamos falando de miles de anos atrás, não? E naquela época, as mudanças eram relativamente pequenas e eram absorvidas pela própria resiliência do meio ambiente. Em outras palavras, não tínhamos capacidade de fazer o dano que fazemos hoje ao meio ambiente. E aqui continua o documento. Hoje, porém, está claro que os efeitos do crescimento ilimitado da população humana e dos avanços tecnológicos sem restrição têm causado impactos muito maiores no ambiente que podem exceder sua capacidade de absorvê-los. E aqui começa o primeiro problema, que estamos só falando de 30 anos atrás, e vocês leem essa frase e falam aí impactos que podem exceder a capacidade do sistema e da natureza de absorvê-los. A verdade é que a palavra não é que podem exceder, a palavra é que já excedem, já sobrepassamos esse limite que 30 anos atrás ainda pensávamos que não íamos a sobrepassar esse limite tão cedo. Então, se avançamos um pouco no tempo, no ano 2006, foi lançado este importantíssimo relatório que falava de ecossistemas e bem-estar humano. E por que foi muito importante? Porque a mudança climática foi vista em relação a muitas outras mudanças ambientais que estamos causando sobre o planeta. E quais são essas outras mudanças? Bom, desmatamento, mudança da cobertura da terra, a degradação do solo, desertificação, a perda de biodiversidade, perda de ecossistemas, a perda de água doce, os impactos de uma urbanização muito rápida, e, enfim, muitos outros impactos globais que se manifestam a nível local e que causam impactos na saúde, sejam impactos diretos, como afetando a través de ondas de calor, de escassez de agua, problema de exposição a poluentes, ou mudando ecossistemas e logo causar um problema de saúde, por exemplo, a desnutrição, o problema de, a vezes, de vectores, esse tipo de coisa, que algo muda no ambiente e essa mudança, mais tarde, traz um problema de saúde. Também tem problemas que são deferidos, deslocados no tempo, no espaço. Então, temos problemas de futuro que estamos causando hoje e problemas que são gerados em uma região, mas têm impactos deferidos a outras regiões do planeta. Então, em resumo, o que falava esse documento é que o problema é de muitas áreas e a mudança climática talvez apareça como o problema mais sério, porque a mudança climática também
impacta nosotros problemas como a pérdida de biodiversidad, como mudanza en el ciclo de las aguas, etc. Bueno, este es un esquema que ya es uno de varios, ¿no? Que 2014 ese panel intergubernamental de mudanza climática comenzó a usar este esquema y tal vez fue o esquema más utilizado até agora. Y en su forma más simple fala que si existe una mudanza climática, disculpe que eso está en español, la verdad esta presentación es multilingual porque está un poquillo en inglés, un poquillo en español, un poquillo en portugués. Así que aparte de aprender algo de mudanza climática, van a aprender algo de español aquí. Entonces, mudanza climática como mudanza de precipitación, de calor, de climas extremos, pueden tener esos impactos directos, indirectos o afectados por una desorganización económica y social y tener impactos sobre la salud. Voy a leer eso más tarde, no quiero concentrarme en eso en este momento, pero si vemos la próxima, lo que aparece acá como importantísimo es que aparecen ya dos filtros. Uno verde, que se llama condiciones ambientales. ¿Y qué está falando ese filtro? Fala que la mudanza climática va a ser diferente su impacto dependiendo de condiciones ambientales. Entonces, por ejemplo, si ustedes moran en una isla do Caribe versus la montaña en los Andes, esa situación geográfica va a alterar la forma en que la mudanza climática podría afectar a las personas, mesmo si la mudanza climática es la misma. Y luego existe ese que está medio laranjo vermelho, que es la adaptación y capacidad de salud pública para responder. Entonces tenemos sistemas de alerta temprana, una situación socioeconómica mejor o peor en una población, situación de salud mejor o peor, etc. Eso va a mudar un poco que el impacto sobre doença y muerte sea modificado. Por eso tenemos países en que, por esa adaptación, consiguen no que sus poblaciones no sean afectadas, mas otros países más pobres, con dificultades socioeconómicas, no consiguen ayudar a sus poblaciones. ¿Sí? Entonces, ese es el problema. Tenemos no solo el impacto de la mudanza climática, sino esas condicionantes ambientales y condicionantes sociales que pueden multiplicar el problema. Entonces, más recientemente, aquí en Australia, año 2018, trabajamos para hacer un esquema, un marco conceptual que ayudara al país a entender mejor y actuar sobre las mudanzas climáticas y salud. Y ahí usamos este esquema que para algunos de ustedes es ya conocido, que fala de fuerzas motrices, de presiones ecológicas, de mudanza en el estado do ambiente, de mudanza en la exposición de problemas en las personas y los efectos que eso tiene en la salud o bienestar humano. Y por embaixo están esas 13 áreas de acciones para resolver el problema. Son acciones de mitigación, de adaptación y políticas de respuestas. Entonces, como fuerza motrices que está causando el problema, tenemos elementos como el uso de combustibles fósiles. Esa es la principal causa, ¿no? Tenemos un desenvolvimiento económico que no es muy sustentable en este momento, ¿no? Hay un crecimiento urbano mal planeado, desordenado, hay desigualdades económicas, hay vulnerabilidades e isolamiento social, y hay mudanzas en la dinámica de la población, caso por ejemplo un país que su población está envejeciendo, etc. Entonces, todas esas son las fuerzas motrices que causan esas presiones ecológicas, que serían a partir de mudanzas climáticas globales, como alteración atmosférica, aumento de temperatura, aumento del nivel del mar, etc. Y llegando al estado, mudanza do estado do ambiente, que serían ya las mudanzas climáticas locales, aumento de temperatura a nivel local,
mudanzas en la precipitación a nivel local, etc. Y se dan dos tipos de exposición, directa o indirecta, dependiendo del problema que tenemos al frente, ¿no? Esto pasa nuevamente por un filtro na sociedade. E esse filtro fala, temos capacidade social para proteger a saúde ou temos vulnerabilidade? São os dois extremos, não? E dependendo onde estamos essa linha entre vulnerabilidade e capacidade social, vamos a ter os efeitos na saúde, que agora sim pode estar como lesões ou ferimentos, em caso de um evento climático extremos, doenças e agravos relacionados com calor, doenças respiratórias e cardiovasculares, saúde mental, por exemplo, pessoas que são que perdem suas casas por um evento climático extremo, têm que mudar de terminam sendo migrantes forçados, hay uma ruptura comunitária, pode ter uma redução de acesso a alimentos. Luego tem doenças transmitidas por agua, por vectores, por alimentos y también problemas de nutrición, como falta de alimentos, etc. Y esto causa, sin duda, los impactos en salud ya mencionados, mas yo quería concentrarme solo en 4 de ellos que voy a hablar brevemente aquí en la. Uno de los impactos más importantes tiene que ver con las amenazas o los desastres relacionados al clima. Este gráfico es muy interesante porque hace un análisis de 10 años. Y el primer gráfico a la izquierda está hablando de eventos naturales, de amenazas e impactos de eventos naturales. Un total de 3.751 eventos en 10 años. Estos son colectados por esa agencia que se llama EMDAT, que colecta datos de todo el mundo, todos los países. Es una universidad que está en Bélgica, todos los países entregan esa información. Lo que es de mucha relevancia para nosotros, muy importante, es que en esos 10 años de desastres naturales, 84% son relacionados al clima. Cuando falamos del número de personas afectadas, y número de personas afectadas normalmente estamos hablando de personas que perdieron su casa, fueron feridos o hasta muertes. 2.000 millones de personas fueron afectadas, más 95% de ellas son por amenazas relacionadas con clima. Y ese gasto gigante que aparece ahí, que yo leo como, son 1.600 billones, que sería $1.660.000 en 10 años, estimado en 140 países. 73% de ellos es por eventos relacionados al clima. Y cuando ustedes piensan, estamos incluyendo ahí terremotos. Un terremoto causa mucho daño, mucho costo. Mas mismo así, el clima, eventos climáticos extremos son 73%, o sea, casi 3/4. Este gráfico es muy interesante. Aparece en ese documento que está ahí, la capa a mano derecha, un documento muy reciente de la OMS. Yo trabajé en ese documento y tiene, acá voy a leer, a la izquierda comienza ahí con seca, con onda de calor, inundación, tempestad y incendios forestales, en ese orden. Ahora, cada punto es un evento. Estamos hablando desde el año 60 al año 2020. Cada puntiño de ese fue un evento. Y cada bolilla, tamaño de cada bola, ahí es el número total de personas afectadas. Entonces, es muy interesante porque
enchentes, inundaciones y tempestades tienen el mayor número de eventos, sin duda. Mas, ¿qué acontece con seca? Seca es interesantísimo porque causa más muertes y está concentrado, cada uno de esos puntos grandes que ustedes ven ahí, es el número de personas afectadas en cada uno de esos 714 eventos. Entonces, no fueron tantos eventos de seca, pero sí que fueron con impactos muy altos. Y mesmo cuando falamos mucho de ondas de calor, la verdad es que ondas de calor fueron pocas, fueron solo 205 eventos. Sin duda, lo que observamos aquí es ese crecimiento del número de eventos entre el año 60 y el año 2020. Y eso se ve por la cantidad de puntiños como van aumentando. Y la tendencia es que eso va a ficar peor. Y algunos temas que aparecen ahí como incendios forestales, que no parece tan grande, o ondas de calor, todo eso, la tendencia es que va a aumentar mucho. Eu peguei los datos de EMDAT para ver cómo estaba Brasil. Eso está en el próximo. Y fue interesante porque, bueno, primera cosa, no todos los datos llegan a esa base de datos de Bélgica, ¿no? Entonces, es muy posible que este gráfico no represente muy bien la realidad de Brasil. Mas, con los datos que sí existen, eu acho que a tendência vai ser essa, que aparece, vai ser muito impacto em pessoas afetadas por seca, um pouco menos por inundação e ainda menos por tempestades ou, a verdade, incêndios florestais está aumentando, pero por tempestades, não sei se alcança a ver no ano 2005, aparece um pontinho vermelho, muito pouco ainda, não? Tudo bem, mas isto causó, estamos falando de año 65 al año 2020, 8.000 muertes, 1,2 millones de personas que perdieron su moradía y en total 109 millones de personas afectadas. Entonces, la verdad es muchas. A mitad de la población de Brasil, prácticamente. Claro, acontece que no es exactamente a mitad de la población de Brasil que fica con el problema, porque ese problema se repite en los mismos lugares muchas veces. Entonces, você tem las mismas personas en los mismos municipios que son afectados por una seca, por otra y otra, muchas veces. Y eso va sumando y hace esos 109 millones de personas. Entonces, este gráfico, como a seca parece ser uno de los problemas más importantes no Brasil en cuanto a eventos climáticos de este tipo, ¿no? Yo trouxe este gráfico de un documento publicado en el año 2013 que fala cómo la seca influencia na saúde a través de qué? A través de falta de agua, a través de impactos nos medios de subsistencia, la pérdida de colectas, de pecuaria, de pesca, aumento en los precios de alimentos y personas que tienen que migrar porque ya no tienen ni trabajo, ni alimento, ni moradía. Y los efectos sobre la salud van desde efectos relacionados con la nutrición, con salud mental, muy importante, es un tema que no está muy bien desenvolvido, pues sabemos salud mental y mudanza climática es un problema muy importante. Doenças transmitidas por vectores, por ejemplo, porque las personas tienen que acumular agua, guardar agua en lugares y luego crean criaderos de vectores, etc. Luego doenças transmitidas pelo ar, por ejemplo, poeira y doenças respiratorias, pela agua contaminada, agua suya, y varios otros problemas relacionados, por ejemplo, con migración, a veces con incendios forestales que vienen de una seca
puede convertirse más tarde en un problema de incendios forestales que terminan en problemas respiratorios, etc. Y también todo eso impacta en los servicios de salud, en las infraestructuras de salud. O sea, tenemos un problema muy complexo porque mismo el sistema de salud comienza a fallar si no consigue dar cuenta del propio impacto que sufre para cuidar a la población. Ahora, hablando de doenças transmitidas por vectores, esto viene del Lancet Countdown, que es documento que aparece cada año, ¿no? Que es un análisis de mudanza climática de salud. Este es el último es 2020. Y es interesante porque estamos, es a nivel global, ¿no? No sé cómo se aplica esto en Brasil, pero esa capacidad del vector de transmitir doença, cómo ha aumentado tanto en Aedes aegypti como Aedes albopictus, como más o menos a partir del año 80, como se ve en este gráfico. Entonces, es una preocupación de que problemas como dengue sean ainda más difíciles de controlar a futuro y que también el vector possa encontrarse en lugares donde hoy no está presente, mas con mudanzas de clima, de precipitación, el vector puede mudar a áreas donde en este momento no está causando problemas de salud. Próximo. Bueno, otro problema es alimentos y seguridad alimentaria. Y este documento del IPCC, ainda de 2014, ya falaba de cómo, con adaptación o sin adaptación, vamos a comenzar a tener problemas en el rendimiento de la producción agrícola a partir del año 2030. Estamos hablando de aquí prácticamente a 8 o 9 años, ¿no? Ese gráfico, la parte de abajo a mano derecha, es interesante porque da para ver cómo no presente el riesgo para la adaptación está bajo, casi entrando a medio. Pero a partir del año 2030 ya está en medio, o sea, tenemos un riesgo un poco más alto que podríamos resolver con adaptación, pero la adaptación no siempre es fácil. Mas a longo prazo, mesmo con adaptación, vamos a tener un riesgo mediano hacia alto. Entonces, es una preocupación grande de qué va a acontecer con seguridad alimentaria a futuro. Y aquí otro gráfico interesante que compara esas tendencias nutricionales en África, Asia, Oceanía y América Latina y el Caribe. Y yo marqué ahí a América Latina y el Caribe porque es muy interesante lo que ha acontecido desde el año 90 hasta 2012, que es un gráfico un poco antiguo, no encontré algo más reciente, más la tendencia es lo que interesa aquí. Y la tendencia para la región de las Américas, que Brasil debe ser muy similar, es que la desnutrición está bajando mucho, de 21% a 14%, y ahora debe ser ainda bastante menos. Mas la sobrealimentación, por otra parte, va en aumento de 14 a 23%, y muy posible que sea hoy, hasta en Brasil, un poco más alta. Entonces, ¿qué acontece? Que mesmo si estamos ayudando a reducir el problema de alimentación, desnutrición, no estamos resolviendo el problema de sobrenutrición. Y eso tiene un problema no solo para la salud, es un problema también ambiental, un problema de mudanza climática. ¿Por qué? Porque el tipo de alimento que estamos consumiendo hoy, que causa esa sobrealimentación, son muchas veces alimentos que no son ambientalmente beneficiosos para el medio ambiente. El monocultivo, el exceso de
de ter animales para consumo de carne, etc. Tanto ruim para a saúde como para o meio ambiente. Então, são temas que temos que discutir, conversar no âmbito da saúde, porque nossas recomendações nesse tema são muito importantes. E tem muitos documentos novos que estão falando sobre isso, o que está acontecendo com a sobrealimentação, a destruição do planeta e aumento de obesidade nas pessoas. Próximo. Então, frente a isto, temos uma série de preocupações presentes e futuras. Vamos lá. Este é um gráfico que não preste muita atenção a isto porque não conseguem ver nem entender muito, mas vou explicar. São um documento que se chama Riscos Globais, que saca o Fórum Econômico Global cada ano. E aqui compara el 2015 al 2021. Las escalas son diferentes porque el problema va mudando, mas lo que yo marqué en vermelho son los dos cuadrantes de alto impacto y alta probabilidad de que esto va a acontecer. Entonces, en el próximo voy a explicar un poco mejor. Entonces, tenemos en el año 2015 alto impacto y alta probabilidad de acontecer por pesquisas y comentarios de investigadores, inquéritos, crisis de agua, fracaso de la adaptación a mudanza climática, crisis de alimentos, ese tipo de preocupación. La preocupación en el 2021 no es muy diferente, mas sin duda la más alta es un fracaso en la acción para controlar el problema climático. Esa es la preocupación de que es algo que va a tener muy alto impacto y tenemos, infelizmente, alta probabilidad de que eso está aconteciendo. Y otros temas son pérdida de biodiversidad, daño ecológico ambiental causado por las personas, por el ser humano, y los impactos de eventos climáticos extremos. Esas son las preocupações de más alto impacto, de más alta probabilidad de que vamos a acontecer, vamos a tener un problema ahora en el año 2021. Bom, y ahora llegamos al relatorio, último relatorio que salió hace unas semanas del panel intergubernamental de mudanza climática, uno de varios informes, varios reportes que están saliendo, mas este gráfico para mí fala todo. Porque el gráfico del lado izquierdo, lo que están viendo es una reconstrucción de 2000 años de temperatura, mostrando la información que tenemos colectada entre el año 1850 y hoy. Y se observa un esquecimiento global que no tiene precedencia, nunca aconteció en los últimos 2000 años. Entonces, es muy preocupante ese gráfico. Ya ninguém fala de que o clima tal vez fue algo extraordinario en las últimas décadas, mas va a voltar a ser normal. Eso ya fica clarísimo de que el sistema ya mudó y lo importante ahora es tomar acciones para que no continúe mudando. Ya mano derecha es, indica cómo esta mudanza de temperatura, que no sabemos exactamente cuánto va a subir, cuál va a ser el mínimo o cuál va a ser el máximo. Por eso muestra una línea así laranja, muy amplia, ¿no? Comparado con esa línea amplia verde, que sería si no tuviésemos ese impacto del ser humano no planeta, estaríamos en esa línea verde normal, con pequeñas o grandes variaciones, pero dentro de lo normal. Ahora hemos completamente
ido embora do normal. Está muito alta. E mesmo em melhor dos casos, se conseguimos que essa linha fique na parte mais baixa dessa parte laranja, vamos a sofrer mudanças provavelmente irreversibles, fala o documento, en el ámbito de subida do nível do mar y deshielo. Esos son los dos temas que probablemente no vamos a poder alcanzar a resolver. E mesmo se fazemos todo esforço por resolver o problema hoje, vamos a ter um aumento de temperatura até passado a metade do siglo. Até ano 2050, a temperatura vai continuar aumentando, mesmo no melhor dos possíveis cenários. Em resumo, temos um problema bastante sério a futuro, segundo este novo relatório. Bom, e por enquanto, nosso objetivo mais importante, a parte de mudanças climáticas, de resolver problemas climáticos, é resolver o problema ambiental, social que temos no planeta. E neste caso específico, estamos falando de alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável entre hoje e o 2030. Eu acho que vocês conhecem os ODS, o ODS 13 específico que fala de saúde, o 13 fala de mudanças climáticas, o 15 fala de ecossistemas, etc. Desafio muito grande, agora especialmente porque muitos dos avanços que estava fazendo o planeta no tema de desenvolvimento sustentável tuvo uma leve queda com o COVID. O COVID afetou muito a parte social. Mesmo se a parte ambiental, muitas pessoas falam que a parte ambiental, por lo menos paramos de emitir carbono um pouco, não? Mesmo esta própria reunião da vigilância de saúde ambiental está ahorrando muito carbono, porque estamos trabalhando a distância, ninguém teve que tomar voo de avião, etc. Mas mesmo assim, essa leve queda do ambiente, infelizmente, vai ser temporária, porque vai voltar. Não há nenhuma segurança neste momento que, mesmo a COP26, que aceleren o problema de ajudar a los países a resolver su problema de emisiones de carbono en general, ¿no? Entonces, entre esa preocupación ambiental y la preocupación social a través del COVID y otros problemas sociales, la pobreza, aumento de pobreza, aumento de fome, etc., alcanzar esos ODS también va a ser un desafío muy grande y tenemos ainda só 9 años para 2030. Este fue un estudio que salió en Lancet en el año 2016, donde ve todos los indicadores de ODS linkados a salud. Es muy interesante. Indicadores como por desastres, por agua, saneamiento, higiene, por contaminación de ar, etc. Brasil aparece en el número 90, no está muy bien, por lo menos en esa época, hace algunos años atrás, no sé, ese problema, no sé si ese estudio fue feito de nuevo o van a refacer algún día. Va a ser muy interesante para ver si los países se mueven, mejoran, ¿no? Mas Brasil, por ejemplo, el indicador peor es en desastre, acción, problema de desastre y cómo resolver el problema de desastre. Mas tem otros problemas también como agua, como accidentes de tránsito, etc. Está interesante. Eu acho que não todos vocês vão concordar de que Brasil tem esses problemas, mas seria interessante, de qualquer forma, ver esse documento e ver
onde salen esos indicadores comparativos entre países para saber si realmente Brasil tiene problemas como indicado aquí, ¿no? El próximo. Bueno, y aquí el tema de salud planetaria, que es un tema ahora emergente, muchas personas hablan de salud planetaria y tiene algo que a gente siempre falou, que es la contradicción que estamos viviendo a nivel de salud y salud ambiental. Y la contradicción es la siguiente: la población humana realmente está más saludable que nunca, más sadia que nunca. El aumento de esperanza de vida, la disminución de pobreza, la disminución de mortalidad infantil, todos esos indicadores están aconteciendo a nivel global. Mesmo en un país que acontece más o acontece menos, mas a tendencia global es como ustedes ven en ese gráfico. En otras palabras, la salud está en vías de mejorar o está mejorando. Por lo menos estamos hablando de 50 años, ¿no? Del año 1950. Si vamos al próximo, aquí es la contradicción. Para conseguir esto, hemos explorado el planeta de manera sin precedentes, con emisiones crecientes de dióxido de carbono, acidificación de océanos, el uso de energía, y el uso de energía infelizmente trae contaminación, trae uso de algunas veces, pérdida de forestas tropicales, aumento en el uso de agua, que es un recurso realmente muy limitado en la tierra, uso de fertilizantes en la tierra, etc. Entonces, es fácil pensar que va a llegar un momento en que a saúde do planeta fica tan afectada que a saúde humana não pode continuar beneficiando-se. Então, aí aparece o tema de saúde planetária. Cuidar da saúde do planeta junto com a saúde humana. Um tema muito, muito interessante e emergente. Próximo. Então, que faz o sector saúde? Como está respondendo hoje o sector saúde? E vou passar aqui um pouco trabalho que eu estava fazendo na OMS nos últimos anos. Próximo. Então, o primeiro são os estudos de carga de doença ambiental. Entender por quê e que está causando mortes y doenças y cuáles son las causas ambientales. Y en este gráfico está refiriéndose exclusivamente a mortes y compara, fue un estudio feito en el año 2016, ahora hay datos más nuevos del 2018, mas la tendencia, que es lo que interesa aquí, es más o menos igual, un poquito menos de un cuarto das mortes poderiam ser evitadas com intervenções a melhorar o meio ambiente. E essas mortes podem ser tanto infecciosas como não transmissíveis ou por acidentes. E se dá também essa transição epidemiológica em que as doenças infecciosas, nutricionais, etc., van bajando, una disminución, mas las no transmisibles van en aumento. Puede mudar. Ok. Otro estudio interesante es que está haciendo mucho la OMS en este momento, es promover sistemas de salud resilientes al clima, resilientes a mudanza climática. Existe ese documento que está en portugués, español e inglés. Pueden encontrar el link que estoy enviando aquí, indicando aquí, es de inglés, mas en el mismo lugar encuentran otros idiomas. Mas, la OMS está trabajando en 10 áreas de acción para apoyar
los sistemas de saúde. Incluyen cosas como melhorar la liderança, governação, trabalhar com os trabalhadores de saúde, com sistemas de informação de saúde, com tecnologias novas, com gestão de determinantes ambientais, a saúde, etc., etc. E agora isso está transformando-se em um tema de apoio direto a melhorar estabelecimentos de saúde, que vou explicar um pouco mais em detalhe na próxima. Estos são dois documentos muito recentes, eu tive a possibilidade de trabalhar neles. En la próxima yo puedo explicar un poco mejor, pero los enlaces están ahí. Disculpa, ¿puedes buscar, Thais? Embaixo de cada uno de esos documentos tem los enlaces, pero deja traducir el título. El primero de izquierda fala de una guía para ayudar a hacer los establecimientos de salud resilientes al clima y ambientalmente sustentables. Y voy a explicar en detalle más a frente. En la derecha es cómo avaliar la vulnerabilidad en los establecimientos de salud frente a mudanza climática. Vamos al próximo. Entonces, lo que interesa aquí, ese gráfico está aplicado mejor en uno de esos documentos que está listado ahí. Mas lo que interesa es reducir el riesgo que puede sufrir una comunidad o un establecimiento de salud o cualquier cosa. Y el riesgo es siempre una función de amenaza, de exposición y de vulnerabilidad. Entonces, si pensamos como amenaza, que puede ser un furacán o una seca, es una amenaza. La exposición acontece cuando las personas son afectadas, porque si tienen una seca o un furacán donde no hay personas morando ahí, no acontece nada. Y la otra factor es qué tan vulnerables son esas personas. ¿Las tienen condiciones de protegerse frente a esa amenaza o no? Entonces, la idea es intentar de reducir esos tres elementos para que ese cubo grande vermelho sea reducido a ese rectángulo un poco menor que ha sido reducido. Entonces, ahí a gente tiene más posibilidades, por ejemplo, de reducir la vulnerabilidad o de reducir la exposición que de reducir una amenaza. A veces una amenaza tiene muy poca posibilidad de reducir. Amenazas reducimos con mitigación. Resolviendo problemas de mudanza climática, estamos reduciendo amenazas. Mas no siempre es fácil. Reducimos la exposición intentando de proteger a las personas, o en este caso, proteger establecimientos de salud. Y lo mismo, igual, vulnerabilidades, haciendo que las personas o el tema de estudio no sufra de vulnerabilidades que van a dejar ese grupo, esas personas, esos establecimientos más inseguros. Próximo. Este documento, esta guía, pretende aumentar la resiliencia climática de establecimientos de salud para proteger y mejorar la salud de comunidades en un clima inestable y en mudanza. Y al mismo tiempo pretende optimizar la utilización de recursos y minimizar la liberación o libertación de residuos, tornándose ambientalmente sustentable. Disculpen la traducción, yo enviamos el documento a unos colegas en Mozambique y ellos hicieron traducción de todo. Y a gente vio que a veces la traducción no es idéntica como falan en portugués. No sé si alguna palabra aquí fica un poco diferente. Pero la idea se entiende, ¿no? Eso es importante. Ok. La próxima.
Ok, aquí, si ustedes no entienden, me van a pedir que yo explique de nuevo porque esto es muy importante y es muy complejo. Bueno, resiliencia climática. Sistemas de salud resilientes al clima son capaces de anticipar, de responder, de enfrentar, recuperar y adaptarse a choques y tensores relacionados con clima, de modo de traer melhorías sustentadas na saúde da população, apesar de um clima inestável. O que acontece aqui? Vamos a pensar en un establecimiento de saúde, en algún municipio. Tenemos esa línea verde donde dice normal. Es el nivel de capacidad de esa unidad sanitaria. Está normal. Podría seguir esa línea normal si nada acontece. Mas viene un estrés o un choque. ¿Qué es lo que es un estrés? Estrés puede ser algo que viene lentamente, una seca que se aproxima y cada vez va empeorando más y más y más. Choque puede ser algo rápido, con 1-2 días de anticipación, que puede ser, por ejemplo, un enchente, ¿no? Una tempestad. Algo acontece con ese establecimiento de salud. Quebra, tiene una queda en su desempeño, baja su desempeño, ya no está en esa línea normal. ¿Y qué puede acontecer después de eso? En el peor de los casos, no se recupera, colapsa. O, mirando a mano derecha ahora, se recupera, pero peor que antes. O se recupera y fica igual al evento anterior. Se recupera mejor que antes. O, en mayor de los casos, que no acontece, mas gostaríamos que aconteciese, aprende tan bien esa lección, porque ya la tercera vez que acontece, que se transforma. Y vamos a mudar todo nuestro procedimiento, vamos si llegan enchentes, este tercer año de enchente, el próximo enchente no nos va a pegar de sorpresa, etcétera, se transforma. Esa es la idea. Bueno, ese gráfico, si ustedes piensan en la crisis hoy del COVID fue un choque casi estrés, porque comenzó rápido y el estrés vino un poquito más lento, pero hubo una queda general en todo el sistema. Por suerte no está colapsando, porque las vacinas llegaron mucho más rápido que cualquier otra vacina en la historia, ¿no? Y ahora comienza la recuperación. Y gustaríamos que los países se recuperaran mejor que como estaban antes, o ainda mejor que se transformaran, tuvieran un sistema nuevo en que tanto para la salud como para el planeta podemos hacer las cosas algo diferentes. Bueno, tomara que esa explicación ficou más o menos clara, porque sé que es compleja. Vamos a la próxima. Entonces, esa era resiliencia climática, y ahora vamos a explicar lo que es sustentabilidad ambiental. Que aquí fala, los sistemas de salud ambientalmente sustentables melhoram, mantêm ou restablecem a saúde ao mesmo tempo que minimizam os impactos negativos no ambiente e aproveitam as oportunidades para restaurar e melhorar em benefício da saúde e do bem-estar das gerações atuais e futuras. Então, o que acontece? Temos, en este caso, esas 3 líneas que parten, una que se llama perigos, otra se llama exposición y el otro se llama vulnerabilidad, ¿no? Esas líneas parten de un nivel alto y por la intervención que hacemos, bajan, las 3 bajan. Entonces, cuando tenemos alta vulnerabilidad, alta exposición y alto perigo o amenaza, tenemos alto riesgo. Mas, si conseguimos baixar esos perigos, exposiciones y vulnerabilidad a través de esas intervenciones, llegamos a mano derecha de ese gráfico, donde la vulnerabilidad bajó, la exposición bajó, o peligro bajó,
e o risco ficou menor. Essa seria a ideia, não? Vamos à próxima. Então, nesse trabalho que fez a OMS, a decisão foi de ver quais eram, desde um ponto de vista de saúde ambiental e de mudança climática, quais seriam os requisitos fundamentais para prestar cuidados seguros e de qualidade. Que eram 4. Tener un número adecuado de recursos humanos cualificados, con condiciones de trabajo decentes, habilitados e informados para responder a los desafíos ambientales. O segundo, tener una gestión sustentable y segura de los servicios de agua, saneamiento y residuos sanitarios. Tercero, tener servicios de energía sustentables. Y el cuarto, tener infraestructuras, tecnologías, productos y procesos adecuados, incluindo todas las operaciones que permiten un funcionamiento eficiente de las unidades de salud. Entonces, tenemos esos cuatro temas, áreas de trabajo. Próximo. Entonces, aquí, no centro, tenemos las unidades sanitarias con esas 4 áreas: profesionales de salud, agua, saneamiento, higiene y residuos sanitarios, energía e infraestructuras, tecnologías y productos. Esa unidad de salud tiene que ser resiliente al clima. Entonces, a mano izquierda aparecen esas amenazas frente a las cuales tenemos que construir resiliencia. Las amenazas son inundaciones, secas, incendios, tempestades, temperaturas extremas, subida de nivel de mar y surtos de doenças sensibles al clima. Entonces, tenemos que poner ese filtro para que esas unidades sanitarias no sean afectadas o sean levemente afectadas por esas amenazas. Ahora, a mano derecha están los impactos ambientales que son causados por las unidades de salud. Si no tenemos sustentabilidad ambiental, las unidades de salud van a causar impactos en las aguas, no saneamiento, residuos hospitalarios, van a causar polución atmosférica, polución con productos químicos, radiación, y al mismo tiempo van a generar gases de efecto estufa que a su vez alimentan las mudanzas climáticas. Entonces, ese es el esquema general que ahora la OMS está utilizando para trabajar tanto la parte de resiliencia frente al clima como la parte de sustentabilidad ambiental, que algunas personas llaman de hacer establecimientos de salud verdes. Ok, próxima. Bom, então o que acontece? Aqui en este gráfico, que eu estou seguro que em Brasil não devem gostar muito, eu também não gostei muito, aparece no Lancet Countdown 2020, porque o Brasil está muito bem em suas emissões de gases de efecto estufa, não? Comparado com outros países, com China, com Rússia, Estados Unidos, está muito baixo. Tem países que estão muito mais baixo, mas também tem sistema de saúde não muito bom. Agora, Brasil aparece mais ou menos com um índice de 65, países mais altos tem 90. Então, eu pensei que foi um pouco injusto poner Brasil tão baixo, mas eu não sei exatamente como fazem esse índice de qualidade de acesso à saúde. Mas o que é interessante aqui, como Brasil poderia ser um país que tem excelente acesso e qualidade à saúde, mantendo ao mesmo tempo baixas emissões de carbono no sistema de saúde. Essa é a tua ideia. Próximo. Bom, então, para completar a explicação desses outros documentos, esses documentos têm umas listas que vocês podem utilizar e completar para entender cómo está en el lado izquierdo aquí la resiliencia climática y la sustentabilidad ambiental de esos establecimientos de salud, y en el otro avaliar
las vulnerabilidades y los impactos segundo las amenazas que tienen los establecimientos de salud. En el próximo doy aquí algunos ejemplos de esas listas. Son muchísimas listas en que ustedes pueden preencher esas listas y avaliar esos establecimientos de salud. En esta guía y en el próximo sería más o menos lo mismo, mas esto sería ya para ver el tema de vulnerabilidad, y en el próximo sería para ver el tema de impactos, para evaluar impactos. Y el próximo, bueno, ya está casi llegando al final y veo que son, acá son 10 minutos pasado medianoche, entonces acho que ya falei muito, quase una hora, pero terminando, considerações para o Brasil, próximo. Y ustedes deberían realmente ayudarme a completar esto, porque ¿qué desafíos tiene cualquier país, pero especialmente Brasil? Vamos a tener más ondas de calor, aumento de temperatura, vamos a tener eventos climáticos más intensos y frecuentes, como tempestades, inundaciones secas. La población, hay una dinámica de población que está mudando. Más desastres significa más doenças y tenemos más una población vulnerable en aumento, la doença fica peor. Puede haber una alteración en la producción de seguridad de alimentos, puede haber insuficiente acceso y alteración en la calidad de las aguas, especialmente en municipios afectados por la seca. Alteração em condições e qualidade de vida das populações, sem dúvida. Também o governo e as pessoas para ter custos adicionais, se um problema de alimento, por exemplo, os preços aumentam, etc. ¿no? E a parte que nos preocupa é qual vai ser a capacidade de resposta do setor saúde a eventos que están aconteciendo y que se están acelerando. Y hay muchas áreas donde es preciso avanzar. Aquí estoy listando algunos, ¿no? Cómo trabajar pensando, por ejemplo, en el sistema de salud, pensando en la salud local, pero al mismo tiempo a salud planetaria. Cómo esa idea de la salud del planeta y también de pensar globalmente es importante para nuestro trabajo local día a día. Tenemos temas amplios, grandes, onde nuestros gobiernos tienen que dar respuesta, mas a gente como sector salud tenemos que pedir al gobierno que dé respuesta. Los objetivos de desenvolvimiento sustentable que tienen que alcanzar, falando de desastres, están las metas del marco de Sendai, mudança climática, el Acuerdo de París, etc. Brasil tem plano nacional de mitigação e adaptação para mudanças climáticas. Agora, como vão implementar esse plano? Como vão monitorar esse plano? Eu não estou seguro se estão fazendo esse trabalho, mas é trabalho muito importante. Países estão fazendo isso, não? Bom, o tema de desastres é muito importante para o Brasil, não? Prevenção, preparação, resposta, reconstrução, etc. Y el trabajo más nuevo, que es un desafío para ustedes también, que podemos avanzar juntos, cómo promover resiliencia frente a mudanzas climáticas en los sistemas y establecimientos de salud, y cómo poner salud en todas las políticas como elemento central para el desarrollo humano. Fecho aquí con la próxima. Y esta próxima, antes de leer eso, voy a explicar. Cuando usted tiene una cadena, ¿no? Una corriente, para ¿no? Corriente o cadena, corriente. Y esa corriente tiene una parte de ella que es fraca, más pequeña que las otras. Esa corriente, que puede ser muy grosa, va a ser tan fuerte
como esse elemento mais fraco. Que você pula, vai quebrar em elemento mais fraco. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, falou exatamente isso, falando do Covid. Que nós somos tão fortes quanto o sistema de saúde mais fraco, porque vivimos em um mundo interconectado. Então, esse pedido que faz a OMS de vacinas para todos, antes de dar uma terceira dose, por que não estamos dando essas vacinas para a África? Porque se não resolvemos o problema em todo o planeta, o sistema de saúde mais fraco vai causar que o sistema de saúde melhor do mundo, como são os sistemas europeus, fracassem, como já fracassaram com o Covid. E não vai ser diferente com a mudança climática. Então, é importante avançar todos os países, em todas partes, em todas as comunidades, em todo o Brasil, ao mesmo tempo. Bom, paro aqui. Muito obrigado. Carlos Corvalán, que prazer conseguir assistir a sua fala do início até o fim, com esse ritmo professoral que nos ajuda a transitar por esses, você tem toda a razão, por conteúdos extremamente complexos e que, no meu ponto de vista, o seu tom conseguiu desatar muitas dessas complexidades e é assim que eu espero que a nossa audiência esteja recebendo o conteúdo que você nos trouxe. Te agradeço demais. E eu tenho alguns comentários para fazer antes de te levar comigo para os comentários e perguntas da nossa audiência. E eu queria te dizer, Carlos, que já estamos no terceiro dia de seminário de vigilância em saúde ambiental, e até aqui, né, até o momento, essa conferência foi a que mais trouxe perguntas e interações da nossa audiência. Você veja que, de todos os temas interessantíssimos que nós trouxemos até aqui, ligadíssimos à vigilância em saúde ambiental, esse talvez tenha despertado mais curiosidade, tenha despertado mais interesse, mais dúvidas, mais desabafos até, né? Porque tem uma série deles aqui no nosso chat que eu vou trazer para você. E antes de te conduzir pela interação da nossa audiência, eu queria fazer uns breves comentários nessa função que me cabe aqui de coordenar essa conferência, né? Porque, enfim, tudo que você traz dialoga intimamente com o nosso trabalho no Ministério, né? Bom, eu queria convidar a nossa audiência para refletir sobre algumas coisas que o Carlos nos trouxe, e que não é a primeira vez, já traz em várias outras oportunidades, nos seus trabalhos, nos seus projetos. O Carlos focou aqui conosco nos 4 principais, né, no início da sua apresentação, os 4 principais impactos à saúde humana decorrentes, né, ou agravados pelo estresse climático, pelas mudanças climáticas. E ali, no início, a gente viu alguns dados, alguns percentuais, alguns números, claro, mundiais, né, coletados por aquela agência que captura dados do mundo todo, mas ali, só naqueles dados e naqueles números, a gente consegue compreender mundialmente muito das lacunas que a gente encontra no nosso dia a dia para fazer uma relação prática e óbvia sobre estresse climático, desastres de origem natural e tudo mais, com impactos diretos, concretos, né, visíveis, tanto aos sistemas de saúde quanto à saúde das pessoas. Ou elas são afetadas duramente no seu modo de vida, ou elas adoecem gravemente, ou elas morrem, né? E isso está ali perfeitamente traduzido em números que certamente sofrem de uma subnotificação, né, por assim dizer, tremenda. A gente jamais vai ter capacidade de mensurar e conseguir enxergar o tamanho do impacto, né, que todos esses conjuntos de possibilidades de problemas relacionados ao clima podem nos causar. E aí, não dá para a gente, aqui estando no Brasil, né, sendo o país que somos, e com toda essa audiência localizada na gestão municipal que nós temos aqui, é inevitável olhar para o alarme que tem nos seus slides sobre seca. A seca é uma desordem climática extremamente comum
E a gente não está falando só do semiárido brasileiro, né, no Nordeste do Brasil. A gente está falando da região Sul, que cada vez mais os colegas da região Sul que aqui estão, Rio Grande do Sul, Paraná, vivenciam a cada ano que passa mais situação de seca e estiagem. Se a gente quiser uma medida concreta disso, é só a gente verificar os decretos de emergência emitidos ano após ano por cada um desses municípios, alertando, olha, estamos em seca, então precisamos de apoio. Aqui no Centro-Oeste, mesma coisa. Então, não é uma... Para um país como o Brasil, é aquilo que você mostrou no seu gráfico, é um estresse contínuo e que nos impacta de maneira que talvez nós normalizemos, né? O que é grave do ponto de vista de política pública e do que se deve esperar das políticas públicas em prol da proteção da saúde das pessoas diante desse grave problema que nós enfrentamos aqui. E aí, quando você apresentou, Carlos, os dados brasileiros, né? Claro, também olhando ali para a publicação da OMS, a gente vê isso mundialmente também distribuído. Mas no Brasil, como a gente está muito habituado, mesmo nós do setor saúde, muito habituados a lidar com aquele problema climático que representa um choque, como é o caso das tempestades, inundações, e normalizamos essa situação do estresse contínuo, é intuitivo pensar que as tempestades, elas são um problema muito mais grave no Brasil e mais recorrente do que a seca. E isso para todo, eu volto a dizer, se estende para todo o território brasileiro, não é uma particularidade, por exemplo, da região norte, né, que sofre periodicamente com as tempestades e inundações. E aí, mais uma vez, como a gente está falando da coisa evoluindo, a gente vê ali os números dos incêndios florestais se comportando cada vez mais com uma preocupação que está nítida também no nosso dia a dia, está nítida nas nossas agendas de trabalho. O Brasil já tinha avançado muitíssimo em políticas de enfrentamento e prevenção de incêndios florestais, isso já era uma conquista, né, do ponto de vista institucional, e hoje a gente vê que a combinação entre o desmonte de políticas com a ameaça que vem das secas e das estiagens cada vez mais intensas, né? Com esse desmonte da política, isso resulta em índices jamais vistos, como a gente consegue observar desde 2017, né, até 2021, vivenciando isso aqui ainda no Brasil, né? E aí, tem tanta coisa assim, mas já pulando para todas as questões ligadas a doenças transmitidas por vetores, que é muito do que veio da nossa audiência, eu vou levar você para esses comentários, está aí uma das agendas que mais consome recursos financeiros no Brasil, que mais adoece a nossa população, que mais está na mídia, que mais as pessoas percebem, que é o aumento das doenças transmitidas por vetores. E o quanto qualquer um é capaz de observar que uma mudança ali no índice pluviométrico ou no clima daquela região é suficiente para aumentar o número de vetores em um curto período de tempo. E isso, claro, né, gera adoecimento das pessoas. Isso deveria, né, na minha humilde visão, e acredito que compartilho dela aqui com muitos dos colegas, já é uma visão tão clara e madura e concreta para os formuladores de políticas, para a população de uma maneira geral, nós já estamos num grau de maturidade em que essas discussões sobre combate e enfrentamento a doenças vetoriais já deveria ter muito incutida toda essa relação com o clima e quanto as políticas ligadas ao clima têm a ver com as melhorias desses índices dessas doenças. Então, o Brasil tem esse tabu para quebrar, né? É bem por aí que a gente precisa caminhar. Quando você fala de soberania alimentar, desnutrição, aí eu estou na minha praia, porque sou nutricionista de formação e nós justamente temos esse cenário epidemiológico da inversão da subnutrição com a sobrenutrição, né, por assim dizer. É exatamente isso. O Lancet lançou anos atrás aquela publicação sobre a sindemia global e que eu recomendo muitíssimo que todos vocês aqui na audiência leiam, critiquem, avaliem, porque é isso, a gente convive com sistemas agroalimentares que reforçam todas as forças motrizes
que geram todos os problemas ligados ao clima, né, além daqueles que a gente já enfrenta naturalmente pela degradação ambiental que a gente causa, né? Então, isso é muito, muito impactante. E aí eu pulo para o final dos meus comentários para te trazer em breve, né, os comentários da audiência, que o pessoal está muito animado, eu estou gostando de ver a interação deles com a sua palestra. Esse último relatório do IPCC, né, Carlos, porque realmente o que mais a gente precisa ler, compreender, estudar e se debruçar para entender o tamanho do problema que se apresenta para nós, formuladores de políticas, para a população como um todo, o que mais a gente precisa compreender para puxar um freio, olhar para a Agenda 2030, porque está tudo lá, olhar para a Agenda 2030, aproveitar esse intervalo que a gente teve da pandemia de Covid-19 e continua tendo, né, para reformular políticas, pensar em soluções que sejam mais sustentáveis. Tem vários municípios mundo afora emergindo da pandemia com práticas urbanas e de sustentabilidade completamente diferentes do que se tinha anteriormente, né? E essa é uma questão que ela não é só uma questão ligada à adaptação à mudança do clima, mas ela está intimamente ligada, juntando tudo que você falou, com a melhoria da nossa qualidade de vida, né? Como cidadãos, como pessoas. A gente pode reduzir drasticamente a emissão de poluentes atmosféricos nas zonas urbanas, a gente pode melhorar demais o abastecimento de água, a qualidade da água que a gente consome, a gente pode reduzir drasticamente a nossa exposição a substâncias químicas, e a gente pode reduzir drasticamente, ou pelo menos reduzir, o número de eventos climáticos extremos que chama a nossa atenção e nos coloca em alerta por alguns dias e depois tudo volta a se normalizar, né? Então, para o setor saúde, especificamente, que é boa parte da nossa audiência aqui, trabalhos como esse que vocês fizeram, né, em cooperação com a OMS, trazendo essa belíssima publicação sobre sistemas de saúde resilientes ao clima e sustentáveis, unidades de saúde resilientes ao clima e sustentáveis, é um mapa do caminho para nós, né? Por ali, a gente precisa desse tipo de material, de fato, para transformar um grande elefante, né, com a complexidade que ele tem, em pequenas partes que a gente possa seguir no diálogo com todos os atores envolvidos e, aos poucos, construindo uma lógica, né, de trabalhar sistemas de saúde também da perspectiva do seu impacto, né, no clima e toda a questão da sustentabilidade, e como eles sempre são, se espera que sejam, portos seguros num momento de desastre, num momento de estresse climático, né? A gente precisa muito trabalhar essa ideia no Brasil, e temos aqui equipe no Ministério da Saúde totalmente dedicados a compreender a grandeza dessa publicação e trazer isso para dentro do Sistema Único de Saúde como uma política pública, né, de longo prazo, com recurso garantido. Esse é o desafio que a gente se deu ao dar de cara com essa publicação da OMS, e acredito que esse tenha sido o objetivo, né? Então, Carlos, eu vou fechar meus comentários aqui, novamente te agradecendo. Você já entrou na madrugada em Sydney, e eu vou ler aqui alguns comentários da plateia e vou trazer 2 ou 3 perguntas para que você possa interagir com a gente, dar seus comentários, tá? Bom, 3 comentários aqui da nossa audiência. O primeiro é do Manuel Cláudio Ferreira Martins, ele está num município do semiárido nordestino, Itaíba, no Pernambuco. Veja o alcance desse nosso seminário, né? Sydney direto com o município de Itaíba, em Pernambuco. Ele comenta o seguinte: é o caso do meu município, falta água, e a população é obrigada a acumular água em depósitos, e, consequentemente, isso aumenta as chances de criadouros de Aedes aegypti, né? Nessa mesma linha, a gente tem aqui outros comentários, como o da Alessandra Monteiro da Silva. Os vetores estão se adaptando ao clima e aos ambientes, claramente, né? A gente tem também aqui um comentário do Flávio Magnani, acho que é assim, Flávio, me perdoe se eu estiver pronunciando errado. As queimadas em áreas de florestas vão causar um desequilíbrio ambiental e vários vetores irão emergir nas cidades,
principalmente o Aedes. Então, esses 3 comentários, tem um outro aqui bem interessante, que é: os rios antigamente tinham mais água, eram mais limpos e hoje parecem mais córregos do que rios. A triste realidade do nosso planeta. Então, temos aqui uma clara, né, observação de colegas que estão ali trabalhando nos seus municípios, que têm uma vivência do território, conseguem observar claramente todos esses fenômenos se concretizando, né, na realidade observável da população. E aí eu vou, depois desses comentários, fique à vontade para interagir com eles, eu vou trazer a primeira pergunta. É da Jaqueline Alves Pereira. Conforme seus estudos de mudança climática, quais serão os prognósticos mais críticos para a realidade brasileira? E aí eu passo para você, Carlos. Fique à vontade, depois eu trago mais 2 perguntinhas, tá? Ok, obrigado. Hacer comentario general, juntando con lo que esas otras personas falaron sobre vectores, queimadas, los ríos que fican pequeños y linkando al pronóstico, ¿no? Sí, muchos estudios muestran ese problema, ¿no? De una solución para una seca es obviamente colectar agua en un momento que tenga un poco de agua para colectar, sea por un carro pipa o si cayó una lluvia y colectar un agua do teto, como sea. Y cómo hacer esas cisternas, ¿no? Que a veces funcionan de forma excelente, mas si nos tienen ese programa vocês de como 1 millón de cisternas, ¿no? Sería muy interesante para alguien hacer un estudio de cómo funcionan, ¿sí? Cómo es la manutención, cómo, si no hay manutención, qué acontece con insectos que precisan agua y van a contaminar esa agua, no siempre esa agua va a estar limpia, ¿no? Al mismo tiempo, no son insectos, sino vectores, etc. Entonces, es un tema súper interesante como para pesquisa, ¿no? El tema de queimadas, muito importante. Agora, 3, 4 dias, esta semana, a OMS lançou as novas guias de qualidade de ar. E por que é muito importante? Porque agora a nova evidência está mostrando que os guias que a OMS tinha antes estavam altos. Então, reduziram, por exemplo, material particulado de tamaño 2.5 fue reducido de 10 microgramos por metro cúbico a 5. Entonces, queimadas está causando problemas de saúde, mas probablemente estamos midiendo en forma errada porque pensábamos que si conseguíamos un nivel de 10, a cosa andaba bien, mas no andaba tan bien. Tiene que ser un nivel más bajo, un nivel de 5. Entonces, ese tipo de cosas que la evidencia va avanzando y nos damos cuenta de que el problema que tenemos ahí es bien más serio de lo que pensábamos. Luego, juntar un poco de pronósticos con lo que acontece no Nordeste principalmente, que eu conheço mais do Nordeste que do Sul, el tema de crisis de agua. Es no solo la seca per se, sino una crisis de agua, y eso a nivel planetario. Entonces, si alguien me pregunta cuál es probablemente va a ser el problema más serio de la humanidad, agua es un problema muy serio. Eu sei que Brasil tem muita água, tem muito em certos lugares, ¿no? Mas, por un lado, los relatorios indican, los nuevos relatorios del IPCC indican que el ciclo de agua está mudando. ¿Qué significa? A cantidad de agua no planeta no muda muito, mas sí va a mudar que la chuva cae no mar versus na terra del agricultor o de la persona que está colectando agua. Personas falan de que el río aparece más seco, más pequeño que antes, mas estamos utilizando todo el agua disponible para
monocultivos, para temas que não necessariamente ajudam a toda a população. Então, fica uma situação muito complicada, não? En muchos lugares del mundo estamos utilizando agua subterránea, que es agua que no se recupera muy rápido. Toma muchísimo tiempo, siglos, milenios en recuperar, mas es la única agua que algunas ciudades tienen para consumir, porque otras aguas ya no existen. Entonces, esa es una de las preocupaciones, yo acho, más grandes que tenemos pela frente. Excelente, Carlos. De fato, você chama atenção para essa questão da captação subterrânea como única fonte possível para muitas localidades. De fato, já é uma realidade observável no Brasil. Também repousa na agenda de saúde ambiental, né? Somos nós que temos condições de discutir isso, de propor normas e políticas nesse sentido, né? Então, o seu alerta, ele é para nós também, né? De certa forma, para que a gente esteja atento a esse prognóstico que é uma realidade para o Brasil e para o mundo, claro, sem sombra de dúvida, né? Perfeito, Carlos, obrigada. Eu vou agora ler a pergunta da nossa querida colega Eliane Lima, que nos pergunta o seguinte: que países têm se destacado com trabalhos sobre ondas de calor? E, além disso, ela complementa essa pergunta fazendo o seguinte questionamento: esses países têm estabelecido protocolos de saúde para ondas de calor, que, né, também parece, no Brasil, falar em ondas de calor parece uma coisa assim, né? Nossa, mas um país tropical, né, com clima quente quase o ano todo, ondas de calor é diferente, né? Então, você passou por isso na sua apresentação, mas é bom que a pergunta da Eliane pode nos expandir esse tema. Fica à vontade. Obrigado, Eliane, por essa pergunta. Bom, eu acho que temos um problema de associar uma situação de saúde, de emergência de saúde pública, com a possibilidade de fazer pesquisa. Me explico. Quando vamos à literatura e procuramos ondas de calor, você vai encontrar muitos estudos feitos em países como em Europa, em Estados Unidos, Canadá, etc. Falta muito trabalho por fazer para entender esse fenômeno em outros países. Eu acho que a Latinoamérica tem muitos estudos, Brasil ha feito, México ha feito, pero, por exemplo, em África tem muito poucos estudos. Então, a verdade, a gente não sabe muito bem como se dá uma onda de calor em países mais pobres que já são tropicais. Eu esperaria que, porque são estudos complicados, não é fácil fazer esse análise. Primeiramente, você precisa dados precisos de temperatura que consigue coletar de qualquer lugar, isso consigue, mas dados de saúde não sempre. Vocês sabem, por exemplo, essa onda de calor do ano 2003 em Europa. Os primeiros estudos mostraram, não me lembro bem, 20.000 mortes. Logo aparece um estudo 6 meses mais tarde, falando-se 30, 40.000 mortes. Um ano mais tarde, já falam de 70.000 mortes. Então, não é um estudo que você fala, aconteceu hoje e você consegue contar pessoas e fazer. Não, é muito mais complexo. E lugares onde não existem bases de dados contínuas, ainda muito mais complicado. Então, onda de calor, por uma parte, ha sido, al mismo tempo que es complicado fazer, ha sido uno de los estudios, tal vez, desde el punto de vista epidemiológico, más fácil. Por eso se hicieron muchos. Porque es una serie temporal, onde você correlaciona no tempo la temperatura y a medida que muda la temperatura, van mudando las mortes. Y ahí acontece que los fenómenos interesantes, que a veces no solo es a temperatura máxima, a veces el problema es la temperatura mínima,
¿no? Que acontece. Luego acontece que afecta a ciertas personas y no tanto otras personas. Por ejemplo, idosos van a ser afectados mucho más que un joven. Entonces también depende de grupos etarios, un país con una población muy nueva versus un país que tiene población muy bella como Europa, etc. Entonces, todas esas variables tienen que estar incluidas en esos estudios. Mas están saliendo ahora estudios globales, probablemente vocês han visto en el Lancet y en los lugares, estudios globales muy interesantes, donde están ya trayendo bases de datos de todas las ciudades del mundo para poder entender mejor el fenómeno. Excelente, Carlos. O fenômeno é difícil, de fato, de caracterizar, e até aproveito essa sua explicação e a pergunta da Eliane justamente para compartilhar que no Brasil, aqui no Ministério da Saúde, a gente está diante desse desafio de tentar, no Brasil, caracterizar o fenômeno de ondas de calor, porque é isso, né? Num país de clima predominantemente tropical, com essas mudanças do clima acontecendo, tanto em temperatura quanto umidade, a gente precisa ainda caracterizar o fenômeno com o apoio dos nossos colegas, para daí a gente correr atrás de todo essa outra quantidade de dados que não é prontamente disponível, né? Eu acho que não respondi a outra parte da pergunta. Sim, por favor, esqueci sobre os países. Que ela falou de protocolos de saúde. E, sim, ao mesmo tempo, não é muito difícil poner protocolos de alerta temprana. E, por exemplo, a Austrália tem protocolos de alerta temprana. Tem um sistema, existem muitos sistemas, não? Mas tem sistemas onde entre o Ministério da Saúde, por exemplo, e o grupo de meteorologia, se juntam quando vem uma onda de calor para entender essa onda de calor com um pouco mais de detalhe de que tipo de onda. Há toda uma metodologia que eu desconheço em detalhe, mas é possível fazer esse tipo de alerta temprana e não é muito custosa nem muito difícil de fazer. Exato, isso tem muito a ver com o que você falava na sua apresentação sobre, pegando o exemplo da onda de calor, que ficou muito conhecida em 2003 na Europa, como é que o sistema de saúde sai depois de um choque desse, né? Ali, os países europeus, especialmente a França, Portugal, tiveram que desenvolver, né, seus sistemas de alertas tempranos, né, de alertas para chamar a atenção quando sobe a temperatura, quando muda uma variável climática, justamente porque aprenderam a lição e incorporaram aquilo, né, nos seus serviços de saúde. É esse o desafio que nós temos que tocar aqui no Brasil. E aí, Carlos, eu vou te trazer uma pergunta que é um pouco uma hipótese que eu acho que você vai gostar de esclarecer, vai ser, acho que vai elucidar muito a nossa audiência. Essa é uma pergunta que veio do Francisco Alves Guimarães. Ele trabalha na Vigilância em Saúde Ambiental de Contagem, em Minas Gerais. Ele diz o seguinte: se o aquecimento é global, como explicar que, ao sairmos de Contagem, no município onde ele está, com alta temperatura, e nos dirigirmos para Ouro Preto, outro município mineiro, na metade do caminho já sentimos um abaixamento drástico da temperatura? Não é global o aquecimento? Por favor, Carlos. Ok. São dois temas aí. O aquecimento é global, o que significa que um lugar que tem uma temperatura média X e outro tem uma temperatura média X mais 5, ambos vão subir um pouquinho. Agora, não estamos falando de um aquecimento de vários graus. Estamos falando do aquecimento de... A preocupação grande hoje é manter esse aquecimento em menos de 2 graus. Ou seja, é muito... Parece pedir pouco, mas é pedir muito... Não é pedir muito, desculpa. Parece pedir pouco, mas é difícil, certo? Porque o trabalho de reduzir
emissões de carbono para ficar baixo esse aumento de 2 graus é um trabalho grande. E ainda os países não estão ficando muito de acordo como fazer. E agora na COP26 continuam as discussões. O Acordo de Paris fala de manter de 2, mas especialmente queremos chegar a 1,5, porque sabemos que vai aumentar, não temos como ficar com 0 graus de temperatura de aumento. Mas aquecimento global, ao mesmo tempo, traz eventos climáticos extremos que incluem mudanças de temperatura. Então, mesmo quando temos ondas de calor, e às vezes falam, como pode ser agora essa parte de Estados Unidos está com ondas de frio? ¿Por qué si no está aumentando la temperatura? Sí, la temperatura está aumentando, mas ese aumento de temperatura ven con una variabilidad climática más amplia, o que significa, a veces, eventos climáticos de frío también acontecen, mas esos eventos climáticos extremos de calor son los que van a acontecer cada vez más, porque esa curva está, mesmo si la curva es así, de pronto fica más plana, significa más variabilidad, con un pequeño movimiento hacia más calor. No sé si me estoy explicando bien. Entonces, el fato que você sale de seu municipio y encuentra otro municipio más quente o más frío, tem que pensar de que estamos falando de mudanças de temperatura muito, muito, muito pequenas, mas que a nível do planeta são enormes, porque conseguir esquentar um planeta inteiro em 1 grau significa que fizemos um aumento, um trabalho para aumentar essa temperatura extraordinário. Como a humanidade conseguiu esquentar todo um planeta em 1,5 graus. Essa é a preocupação. E esse 1,5 graus é o que traz esses eventos mais extremos e preocupantes. Perfeito. Para mim ficou super claro, Carlos. E por favor, audiência, esse é o legal de um seminário desse, né? Que a gente possa colocar vocês em contato com a produção científica de todos os nossos palestrantes, e assim, a partir da explicação do Carlos, qualquer um pode procurar os seus trabalhos, procurar o que ele vem produzindo e junto com as suas equipes, né? Na literatura, para entender melhor essas relações entre uma temperatura alta e uma relativamente baixa que sobem juntas, né? E o quanto isso tem impactos sensíveis nas nossas vidas. E, por fim, Carlos, e não menos importante, eu vou fazer a última pergunta que eu consegui capturar aqui no nosso chat. Tenho certeza que mais pessoas estão perguntando enquanto a gente conversa aqui, mas isso não é problema, a gente pode ou encaminhar as perguntas para você, ou as pessoas mesmas podem buscar nos materiais que você trouxe aqui na sua apresentação. Eu vou trazer essa última pergunta porque ela é muito interessante, tem tudo a ver com a Agenda 2030. Que para todos nós é o grande acordo, talvez, a grande governança global, que nos coloca com metas, com indicadores, com compromissos, né, assumidos do ponto de vista nacional, e claro que isso tem um impacto, né, nos entes federativos. Essa é uma agenda que precisa estar sempre nas nossas conversas. Então, eu trago aqui para fechar uma pergunta sobre a Agenda 2030. Sabemos que, para o Brasil, os desafios são tamanhos no que diz respeito à segurança alimentar. Na sua visão, qual seria o caminho a ser seguido? O caminho, né? Mas claro que são caminhos. O caminho a ser seguido pelo nosso país, Brasil, para alcance do ODS 2, que, se eu não estou enganada, é o que está ligado à produção alimentar, à redução da pobreza e tudo mais, né? Por favor, Carlos, fique à vontade. Ok, obrigado, Thais. Então, o ODS 2 fala de fome zero, reduzir a fome a zero. E eu acho que vocês todos concordam que o Brasil ha feito um trabalho muito bom no passado com o tema da Bolsa Família, todas as ajudas que as comunidades recebem para asegurar que o país, por um lado, não tenha pobreza e não tenha fome.
Infelizmente, esos programas no deben parar. Esa transferencia de renda, de alimentos a personas que no tienen otra posibilidad de conseguir, es imprescindible. Acontece en todos lugares. Acontece, agora está acontecendo todo el mundo con o Covid. Australia agora, con esos lockdowns, ha ficado parado todos los negocios, las lojas, restaurantes. Existe una transferencia de renda do governo para manter essas pessoas funcionando, senão é um caos, não? Se você está morando em um município onde, bom, você teve sorte de nascer em um lado, nascer em outro lado, você nasceu num município de uma área muito seca, muito pobre, você faz sua vida, sobrevive, mas tem uma seca muito mais forte que as anteriores, tem que migrar, tem que sair daí. Se não tem uma ajuda de um governo, que fazem essas pessoas? Tem que migrar, e migram para onde? Para uma cidade grande, onde não encontram emprego. É muito complicado. Eu acho que esse trabalho social, que para mim, Brasil sempre foi como um modelo para outros países, tomara que isso não se vá perder, eu acho. Exato, Carlos. E acho que, até aproveitando um pouco do que você comentou no final, né, para as considerações para o Brasil, né, na sua apresentação, o Brasil é um país de trajetória de políticas sociais justamente exportáveis, né, para o mundo todo como modelo. É o caso dos nossos programas de transferência de renda, que aqui a gente toca na intersetorialidade, né, dessa agenda da mudança do clima, porque, de fato, pode-se produzir quantos alimentos, em que quantidade nós quisermos, mas se o acesso não tiver garantido, né, principalmente as populações mais vulneráveis, que não têm seus próprios meios de garantir a sua soberania alimentar, de fato, a gente vai continuar vivenciando e isso é forte no debate brasileiro, no debate mundial, né? A gente vai continuar vivenciando essa falácia da necessidade do aumento da produção mundial, que pode até ser, independência do crescimento da população, até pode se discutir, né, aumento de produção e tudo, mas, porém, fica muito claro que a forma como nós constituímos, né, o nosso sistema agroalimentar no Brasil, em sua majoritariamente falando, um modelo exportador, né, sem monocultivos e tudo mais, ele reforça as desigualdades no que tange, né, ao acesso aos alimentos, à redução da pobreza, à desnutrição e até a sobrenutrição, que também não as causas também não estão desconectadas disso tudo, né? Toda uma engrenagem que reforça isso. E aí, de fato, a gente se afasta cada vez mais daquilo que poderia ser um sistema sustentável para evitar esse estresse climático que nós já sabemos que estamos vivenciando e vamos continuar vivenciando com diferentes intensidades. E aí eu puxo um pouco do final da sua apresentação, para a gente fechar, quando você traz de volta a tradição do Brasil de ter dentro dos seus esquemas de políticas um plano nacional, né, de adaptação e adaptação e, claro, né, mitigação das mudanças climáticas. Isso já foi, né, no Brasil uma política muito envolvida, né, no ponto de vista governamental da alta gestão. O Brasil já foi um negociador de primeira, né, nos acordos globais sobre clima, na própria Agenda 2030, e não é absurdo dizer que hoje, né, no cenário brasileiro, isso está longe de ser uma prioridade e, né, é claro que aqui no Ministério da Saúde a gente tem clareza do quanto a gente trabalha menos, né, do que deveríamos com essa agenda, dado que o cenário de políticas prioritárias não é mais esse, né? Então, o que nós estamos fazendo aqui, e é muito bom ter você nessa mesa para nos qualificar, para nos capacitar, nós estamos fazendo aqui uma tentativa de, nesse ínterim, né, que nós não sabemos quanto tempo dura, nossa função como formuladores de políticas e como Sistema Único de Saúde é garantir que nós estejamos qualificados para quando esse momento reacender, né, para quando o Brasil estiver novamente orientado
para essa tradição de ser um país, um player importante nos esquemas de governança mundial sobre o clima. E o Brasil tem muito, de fato, né, a contribuir com isso, pelas suas políticas já bem-sucedidas, né, na sua história, mas também como é isso, né, um país com uma quantidade de recursos hídricos sem igual, com uma quantidade de mata nativa sem igual. Somos responsáveis por boa parte da regulação do clima no planeta e somos responsáveis, claro, pela saúde da nossa própria população quando ela é impactada pela fragilidade das nossas políticas, né? Então, é muito bom para nós podermos ter acesso a sua apresentação, ao seu trabalho e a colaboração que você tem feito com a Organização Mundial de Saúde para nos colocar ali num caminho possível, né, e garantir que a gente transforme esse mapa complexo de relações em políticas, né, implementáveis. É por isso que a gente te trouxe aqui, é por isso que nós estamos te segurando até agora, mais de meia-noite em Sydney. Eu lamento, peço desculpas por isso, mas já sinto que cumprimos a nossa missão aqui da nossa mesa, já temos muito o que debater nos nossos colegas nos estados, nos municípios, aqui no Ministério. A gente tem muito a agradecer a você por tudo que aprendemos aqui e te convido para continuar no nosso seminário, que segue hoje à tarde, segue amanhã também. Temos muito ainda de assuntos interessantes para conversar. E é isso, Carlos. Te passo para você fazer essas considerações finais. Muito obrigada. Ok, Thais. Bom, eu também fico muito contente de esse convite, porque eu gosto muito do Brasil. Morei alguns anos lá e ainda sempre penso em que lugar onde gostaria voltar a morar. Agora, vocês estão fazendo um trabalho muito interessante. Eu gostei muito do convite, eu gostei muito da ideia de que estão participando pessoas de municípios que a gente talvez nunca teve a oportunidade de visitar. Brasil tão grande, 5.500 e quantos municípios, muitíssimo, não? Então, esse tipo de trabalho, mesmo se fosse presencial, se próximo ano você faz algo presencial, eu acho tão importante dar essa oportunidade de continuar fazendo tanto presencial como a distância para que pessoas se beneficiem, porque realmente há um benefício, uma capacitação que vocês estão dando a muita gente. Então, acá são já 1 da madrugada, mas fico muito contente e acho que a futuro, se precisam ajuda de minha parte, eu fico muito contente de apoiá-los. Obrigado. Carlos, muito obrigada pela gentileza. Quando você vier ao Brasil, estaremos aqui te aguardando e concordamos com você. Essa é uma iniciativa que a gente vai repetir, de pormenorizar o acesso para quanto for possível de pessoas no Brasil inteiro. Muito obrigada, Carlos. Okay. Perfeito, então. Agora, com essa maravilhosa conferência temática, eu devolvo o nosso trabalho para a nossa mestre de cerimônias, a Paula. Carlos, fique à vontade para você ir tocar suas atividades, seu sono, e continue com a gente no período da tarde. Paula, está com você. Neste momento, damos como encerradas as atividades do período da manhã. Informamos que retomamos as atividades do período da tarde às 14 horas, horário de Brasília. Até logo!